E vamos voltar a falar então da repercussão do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. É o seguinte, gente, entidades que representam juízes no Brasil reagiram à fala do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Paulinha, é contigo, explica para nós aí. Pois é, foi em relação a esse vídeo que a gente já está comentando aqui bastante no Morning Show da reunião ministerial de 22 de abril. A gente teve ali a fala do ministro da Educação, o Abraham Weintraub, que criticou Brasília como um todo, e em especial os ministros do STF. Vamos conferir o trecho do vídeo em que ele faz essa fala. Eu acho que a gente está perdendo um pouco desse espírito. A gente está perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo está gritando. Não está gritando para ter mais Estado, para ter mais projetos, para ter mais... O povo está gritando por liberdade. Ponto. Eu acho que é isso que a gente está perdendo mesmo. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Pois é, essa foi a fala do Weintraub. Bom, ali no despacho que tirou o sigilo das gravações, o ministro do STF, Celso de Mello, afirmou que a fala de Weintraub põe em evidência, além do seu destacado grau de incivilidade e de inaceitável grosseria, que tal afirmação configuraria possível delito contra a honra, como, por exemplo, crime de injúria. Entidades jurídicas se pronunciaram sobre essa fala. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Fernando Mendes, criticou a postura. Ele também aproveitou para se posicionar contra a fala do general Augusto Heleno sobre a apreensão do celular de Jair Bolsonaro, né? O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional disse que uma possível ação nesse sentido poderia trazer consequências imprevisíveis. Então, olha, o presidente da AJUF disse o seguinte, que ambas as falas devem ser consideradas inaceitáveis. A fala do ministro da Educação contra o Supremo Tribunal Federal e a nota do general Augusto Heleno são dois terríveis passos nessa escalada. Não podemos achar isso normal. Não podemos aceitar esse tipo de coisa. O Brasil precisa de estabilidade e de respeito às instituições. Ele também disse o seguinte, há algum tempo o mundo vem sendo alertado de que as democracias não terminam com uma ruptura violenta, um golpe militar ou uma revolução. As democracias morrem em razão da escalada do autoritarismo e do enfraquecimento de instituições críticas, como são o judiciário e a imprensa. A Associação dos Magistrados Brasileiros também emitiu uma nota assinada pela presidente Renata Gil, que diz o seguinte, neste momento de crise é fundamental respeitar e cumprir as leis, os princípios democráticos e a separação harmônica entre os poderes. Compreendo que o Estado de Direito, nenhum agente público está acima da legislação. No final de semana, o ministro da Educação fez uma publicação no Twitter em que diz o seguinte: tentaram deturpar minha fala para desestabilizar a nação. Não ataquei leis, instituições ou a honra de seus ocupantes. Manifestei minha indignação, liberdade democrática em ambiente fechado sobre indivíduos. Alguns, não todos, são responsáveis pelo nosso sofrimento, nós, cidadãos. E o irmão dele, o Arthur Weintraub, que é assessor especial do presidente Jair Bolsonaro, também comentou através ali de um tweet e disse o seguinte: não foi discurso, aquilo era uma reunião privada. Liberdade de expressão jamais poderia ter sido legalmente publicizada. Quanto mais a parte fora do processo. Se foi feito com o presidente e ministros, calculem com o cidadão comum, nossos direitos mais básicos sendo esmagados. Muito bem, então vamos debater sobre o assunto. A começar, Adrilho e Jorge, depois eu passo para o Guga. Vamos lá? Olha, o Weintraub fez uma fala belíssima. Ela não foi colocada toda aqui na edição, mas pelo menos não foi colocada só os desaforos que ele fala ao STF, como a Globo fez. O Weintraub fez um libelo contra a decadência, a podridão endêmica de Brasília, contra os interesses mesquinhos de classe que não veem o todo, contra a separação de burocratas do povo brasileiro, a favor da unificação do povo brasileiro, que não deve ser separado em indígenas, negros, gays, mulheres, ou seja, da pluralidade, contra o libelo em favor da liberdade, contra a opressão do Estado. E ele fala de maneira muito incisiva que o governo estaria realmente perdendo a luta contra algumas pessoas que estão conspurcando as instituições. E aí ele fala exatamente que
começaria a parar de dialogar com essas pessoas, a começar por prender algumas pessoas, inclusive alguns vagabundos do STF. Ele não fala em quebrar, em destruir, em baixar o STF de forma alguma. Existe sim, da parte do STF, infelizmente, são alguns desses que conspurcam a atividade jurídica e a atividade da justiça. E eu citaria aqui a quebra da prisão em segunda instância, a posse a um deputado preso, já congelou investigações do COAF, manifestações financeiras, movimentações financeiras, já censurou uma revista cerceando liberdade de expressão, já perseguiu livre expressão política de qualquer tipo de crítica dentro das redes sociais, já proibiu o presidente nomear um diretor da Polícia Federal, que é prerrogativa dele, baseada em absolutamente mensagens tolas de WhatsApp. Ou seja, o STF tem sistematicamente se transformado em um elemento de caos jurídico. E agora publica esse vídeo com essa fala do Weintraub, que não tem nada a ver com a acusação, a pseudo-acusação de um crime de ingerência do Bolsonaro. Ou seja, aqueles juízes que deveriam nos proteger e causar uma estabilidade jurídica, uma estabilidade no país, estão causando exatamente uma instabilidade por uma série de atropelos a leis. O STF goza com a reputação de uma péssima reputação e é de uma hipocrisia imensa dizer que que uma crítica legítima do ministro Abraham Weintraub não acha ressonância em, por exemplo, alguns hipócritas, membros do MBL, o Arthur Duval falou que quer acabar com o STF, várias pessoas já disseram de maneira muito visceral que pode ser um arroubo verbal contra uma instituição que, infelizmente, muitos dos seus ministros estão achincalhando, estão conspurcando. A maioria desses ministros foram escolhidos no governo petista, que foi o governo mais corrupto da história da humanidade, já descoberto. Então, alguns desses ministros talvez tenham algum tipo de ligação espúria com esse antigo petismo, com esse antigo cancro na institucionalidade, né? Com essa coisa conspurcada de ministros que veem mais a própria vaidade do que a dimensão da liberdade da nação, como o ministro Weintraub bem disse, bem falou e bem expressou em seu belíssimo depoimento. Aliás. Ok, vamos ouvir o Guga então. Guga, a palavra está contigo. O Adrilles é uma pessoa de um bom gosto, né? Ele achou linda a fala do Weintraub. Num dos momentos, o Weintraub, além, claro, de ameaçar a democracia, ele chama a Brasília de cancro. Cancro é uma doença sexualmente transmissível. É assim que ele começa esse discurso belíssimo, segundo o nosso querido Adrilles. Ele faz ali claramente um ataque a outro poder. Ele ataca assim, ele generaliza, ele ataca todo o STF de maneira realmente grosseira, né, que é uma característica dessas pessoas que são formadas pelo Olavo de Carvalho. Ele fez ali, inclusive, um discurso, uma fala bem olavista, de uma pessoa que realmente acredita em teoria da conspiração, que acha que o comunismo pode acabar com a liberdade da gente, que luta ainda contra comunista. É aquele pensamento daquele típico, podemos chamar de, sei lá, filhote do Olavo, aquela pessoa realmente educada pelo Olavo, inclusive a gente nota pelo palavreado dele. O Brasil, infelizmente, isso aí é só mais um retrato de uma série de ameaças que estão sendo feitas contra a justiça, contra a imprensa, contra os outros poderes do legislativo. A gente teve, repito, a Damares pedindo prisão de prefeitos e governadores por conta do Covid. A gente tem um presidente que ameaça, sim, se for necessário, não aceitar impeachment, a não ser que achem contas dele na Suíça. A gente tem o general Heleno fazendo uma nota onde você falou em instabilidade, né, que o STF quer causar instabilidade. O Adrilles tem coragem de falar isso. Mas a gente vê que em uma nota do governo, eles inclusive usam literalmente a palavra instabilidade. O general Heleno solta uma nota ameaçando, dizendo que se apreenderem o celular do Bolsonaro, isso pode causar uma instabilidade nacional. Eu só fico imaginando se fosse um ministro do governo do PT, que vocês, engraçado, né, que quando é a favor do Bolsonaro, quando é uma coisa completamente polarizadora, como o Adrilles faz, ninguém nota. Mas ele sim se comporta mais uma vez como um militante, que está aqui sim querendo fazer uma visão só favorável ao Bolsonaro, como um militante faria, sem querer
perceber nenhum tipo de erro que ele possa cometer. E a gente tem agora o Brasil com o general Heleno soltando uma nota golpista, com o ministro da Defesa concordando depois com essa nota, e com essa fita mostrando que a gente tem uma série de ministros que tem sim esse perfil golpista, que pedem prisão de governadores, que pedem prisão de ministros do STF. Agora o Weintraub está arregando um pouco, está dizendo que não falou aquilo para todos os ministros, que era apenas para alguns, porque ele sabe que pegou muito mal. Ele está tendo que voltar atrás, mas a fala dele é categórica. Ele fala todos, ele generaliza, assim. E é isso, a gente está a caminho, se a gente continuar com outros poderes, com o executivo ameaçando, intimidando outros poderes, e se esses outros poderes se sentirem intimidados e começarem a agir de acordo com os interesses do executivo, a gente vai estar sim a caminho, ou já vai estar entrando numa ditadura branda. Isso eu gostaria realmente que você me dissesse um dia, agora, qual é a palavra, o gesto ditatorial do Bolsonaro, do homem que falou 40 vezes o termo liberdade, democracia, liberdade do cidadão, inclusive se armar contra tiranos opressores. Eu gostaria de saber qual o gesto de opressão do Bolsonaro contra o STF. O que a gente tem é exatamente o contrário, o STF tentando cercear de todas as formas, de maneira ostensivamente ilegal, como no caso da nomeação do chefe da Polícia Federal, que é uma prerrogativa do presidente, sem apresentar nenhum tipo de prova cabal. Isso é 90% dos juristas concordam, calma. Eventualmente, qual tipo de gesto, de ação, de palavra autoritária do presidente, quando você tem o próprio STF cerceando a ação e o poder do governo executivo de combater a pandemia? Você está falando aí, o Bolsonaro tem responsabilidade no mau combate à pandemia. O Bolsonaro não pode fazer nada. Ele foi alijado de todos os poderes pelo STF. É cada vez um cerco maior em cima do presidente da República. A gente acaba de ver um vídeo que foi demonstrado uma reunião de interesse público, mas privada, de estratégias de governo, que não tem rigorosamente quase nada, em 98% das falas ali, relacionadas ao suposto crime de ingerência na Polícia Federal, foi feito exatamente para criar uma estabilidade política. A gente vê um cerco permanente, completo e absoluto de um órgão, o Supremo Tribunal Federal, para cercear os poderes de um presidente. O que a gente está vendo exatamente é um golpe branco do STF contra o presidente Bolsonaro e o homem que fala só em liberdade. Qual é o gesto autoritário do presidente, meu Deus? Adriles, deixa eu só fazer uma observação na fala do Adriles e eu passo aqui para o Guga. Me permita só fazer uma observação, Adriles. Quando você fala que o presidente não pode fazer nada em relação ao isolamento social, em relação a testagens, em relação à política de compra de respiradores, pode fazer e deveria já estar fazendo mais do que está fazendo. É importante aqui a gente colocar de prefeituras e as coisas sempre com clareza. Aqui nós não estamos para ficar defendendo o fulano ou criticando o ciclano. O debate fica pobre nesse sentido. Mas foi cerceado. Mas os poderes dele foram cerceados. Em relação ao isolamento social, aí eu estou de acordo contigo. Em relação ao isolamento social, realmente tiraram o poder dele. Agora, que o governo federal poderia estar fazendo mais do que faz, na minha avaliação, na pandemia, poderia. Talvez. E a ameaça de prisão a autoridades são devidas a abusos dessas autoridades, desde que comprovados os abusos dessas autoridades. Agora, é só ver na televisão, né? Pessoas sendo presas nas ruas, pessoas sendo multadas com 10 mil reais, comerciantes tendo suas portas soldadas. Isso é autoritarismo. Em nome da liberdade, você está dizendo que isso é um autoritarismo, Guga Noblar? Vamos lá, Guga, responde. Primeiro, graças a Deus, o Supremo tirou do Bolsonaro o direito de dar ordem final, de ter a palavra final, e passou isso para os governadores, e fez isso por uma situação realmente extrema que a gente estava, que a gente tem um presidente indo contra todas as prerrogativas da OMS, indo contra toda a estratégia que estava sendo traçada, inclusive pelo Ministério da Saúde dele. Então, o STF se viu obrigado realmente a impor essa derrota para o Bolsonaro. Mais uma derrota que mostra que o STF, apesar de estar sendo pressionado, ainda não caiu nessa pressão, ainda não está sendo, ainda não está fazendo o jogo do Bolsonaro, né?
Ainda bem que o STF está se comportando assim. Mas o objetivo do Bolsonaro, ele perguntou agora de ameaça à democracia. Primeiro, o Bolsonaro passou a vida dele toda ameaçando a democracia. Ele falou em matar que precisavam morrer 30 mil e que o Brasil precisava de uma guerra civil. Agora, inclusive, saiu uma nota ontem, assinada pelos militares da reserva, por alguns militares da reserva, onde eles, inclusive, falam disso. Eles dizem que se houver impeachment, que se houver apreensão do celular, a gente pode chegar numa situação de guerra civil. Eles literalmente falam em guerra civil. Em um ano de Bolsonaro, a gente tem militares da reserva ameaçando com guerra civil, a gente tem o ministro da Defesa concordando com o general Heleno, quando ele fala em instabilidade nacional, caso a justiça apreenda o celular do Bolsonaro. A gente tem uma série de movimentos de militantes do Bolsonaro, de manifestações do Bolsonaro contrários à democracia, pedindo AI-5, pedindo literalmente ditadura militar, e o Bolsonaro fazendo parte desse movimento, indo até essas pessoas, conclamando, chamando, inflamando essa gente. Aí você quer me dizer que o que o Bolsonaro fez? Fora isso, o filho do Bolsonaro falou literalmente que só precisava de um soldado para fechar o exército. E eles conversam sobre isso, eles já falaram isso. O Bolsonaro é um cara que ataca a democracia o tempo inteiro, participa de manifestações. Você está falando de expressões de pessoas que cercam o Bolsonaro. Peraí, Adriles. Espera, Adriles. Uma ação arbitrária, ditatorial do Bolsonaro para perseguir liberdades civis, como foram feitas aqui em São Paulo, você me avisa. Olha, na Nova Zelândia, já que vocês falaram de coronavírus... Rapidinho, primeiro, Guga, que eu preciso partir para o próximo assunto. A Nova Zelândia, que é considerado o maior exemplo de sucesso do coronavírus, eles começaram a isolar as pessoas antes da primeira morte. E, inclusive, com prisão na Nova Zelândia. Se você insistisse... É um princípio ditatorial, que eu discordo. Sabe qual foi o resultado disso? A líder da Nova Zelândia, a primeira-ministra lá, é considerada hoje o maior exemplo de sucesso no controle da pandemia. A popularidade dela... Nova Zelândia deu sorte, meu amigo. Nova York fechou da mesma forma. Peraí, Adriles. Mas fechou depois, né, Adriles? Atua de maneira igual em regiões Adriles, deixa as pessoas falarem. Aguenta aí. Fala. Não te interrompi. E outro ponto, a gente falou no bloco passado sobre corona e vocês disseram que os outros países são ricos, eles puderam criar recursos. O governo federal dos outros países pôde criar recursos, meios das pessoas ficarem em casa. Isso não é verdade, isso aconteceu em vários países pobres. A Argentina está muito mais quebrada que o Brasil e lá o Alberto Fernandes conseguiu sim uma renda para a população e para os empresários. Ele conseguiu o isolamento quase que só na base do convencimento. O isolamento lá foi superior a 70%, até agora morreram menos de 500 argentinos e eles já estão pensando em voltar a reabrir o comércio, eles já estão nessa situação agora. E a popularidade dele foi para cima de 90%. Então a gente tem sim o exemplo de países que fazem sim... Para finalizar, Adriles, 10 segundos, por favor. Eu vou te falar uma coisa que é muito triste. A Nova Zelândia deu sorte, meu amigo. Sabe o estado que tem menos mortes no Brasil? Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Eles fizeram um isolacionismo perfeito? Não, eles deram sorte, o vírus não chegou lá. Nova York recebeu afluxos e aporte de pessoas de Milão, de Wuhan, assim como São Paulo, assim como o Rio de Janeiro. Diferentes regiões, o vírus afetou de maneiras dinâmicas diferentes. Então você achar que um governo que isolou mais do que o outro é pura sorte. A questão que se coloca o principal, calma, é que essa prerrogativa de eliminar liberdades civis em nome de uma suposta segurança nacional ou saúde pública já foi feita antes milhares de vezes na história e sempre acabou e redundou em ditadura. É o que fez o prefeito de São Paulo aqui e é o que fez o governo nazista nos anos 30, quando limitava liberdades civis e falava assim, é para sua segurança. E prendia pessoas.